Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar de uma área que é a minha praia também, que é People Skills, que é assim que o nosso convidado chama. E eu acho muito legal para a gente poder explorar todas as aberturas e aplicações sobre esse tema. O Luiz Vabo, que é com quem a gente vai conversar hoje, ele é fundador da Vabo 23 Educação, ele é professor do G4 Educação e é empreendedor pela Endeavor. Muito obrigada, Luiz, por você estar aqui comigo. Vou chamar de Vabo para me sentir mais íntima, né? Já que todo mundo te chama de Vabo. Você sabe, uma das coisas, antes da gente começar, que eu fiquei curiosa, era por que Vabo 23? Boa pergunta. Oi, Adriana, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você. Prazer enorme poder falar sobre esse tema que é minha paixão e eu sei que é sua paixão também. E vamos trocar essa ideia certamente para trazer alguns conteúdos interessantes para quem está nos assistindo. E o 23, né? Eu brinco com meus alunos lá na graduação, primeiro dia de aula, quando me perguntam isso, eu digo, olha, esse é o desafio. Vocês têm até o final do semestre, quem descobrir vai ganhar uma nota extra, então eu gero todo esse suspense. E 23 é o meu número da sorte. É o meu número da sorte. Mas tem alguns outros significados também. Por exemplo, a camisa do Michael Jordan. Né? Mas não só isso. Faz parte de todo... E também tem o fato de que não tinha só o @Vabo no Instagram. Então sobrou o 23. Então, mas tem outras coisas secretas que eu deixo para meus alunos descobrirem. Vai que eles estão ouvindo esse podcast. Já vão poder ganhar pontos aí na nota, entendeu? Entendi. Então tem um número significativo aí na tua vida. Tem algumas pessoas que têm mesmo essa questão de números, né? Eu não cheguei a fazer numerologia nem nada, mas na escola eu era sempre o número 23, também na chamada. É mesmo? Vários anos seguidos eu era o 23. E também tem um pouco do mistério. Tem um filme do Jim Carrey chamado Número 23, Quarto 23. Nossa, eu não sabia. E o 23 é um número ímpar. E é um número primo. E é um número que demonstra um crescimento, 2 para o 3. O que isso quer dizer? Nada. Mas é que a gente acredita, se a gente acreditar, já constrói aqui uma egrégora de crescimento. Total. Muito bom, muito bom. Então vamos falar agora da nossa especialidade aqui, né? Que é trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento. E eu fiquei curiosa para saber também como é que um engenheiro acabou indo para ver, porque de fato, né? Bom, eu sou super suspeita, mas, de fato, o autoconhecimento, trabalhar com soft skills, na minha visão, determina o sucesso ou o fracasso de alguém. Na vida, na profissão, nas relações e, consequentemente, até na felicidade, né? Então, isso para mim, é uma coisa muito clara. Porque, às vezes, você tem pessoas tecnicamente maravilhosas, mas elas têm características de soft skills muito ruins e prejudicam totalmente a carreira dela. Né? Mas como é que você, engenheiro, foi chegar nesta conclusão? Pois é, então, foi ao descobrir isso que eu percebi que realmente existia uma grande oportunidade. Mas eu fiz engenharia na faculdade, depois eu fiz o mestrado em administração e comecei a empreender. Fui mordido pela mosquinha do empreendedorismo. O Steve Blank chama de o chamado empreendedor. Eu chamo de coceira mesmo, aquela coceira de querer fazer mais. E aí o que eu percebi é que passei por algumas experiências muito bacanas na área de negócios, então de criar startups de tecnologia, de passar por todo o desafio de empreender no Brasil, de crescer a empresa. E depois a gente chegou a vender a empresa. Depois os nossos investidores me convidaram para fazer parte da nova empresa que eles montaram. Chegamos a abrir capital na Nasdaq, Nova York. Então toda uma trajetória muito bacana. Dá para a gente aprofundar, caso seja interessante. Mas o ponto-chave é que nesse meio tempo, sempre me perguntavam assim, Vabo, qual que é o seu maior desafio agora? Você está aí criando a empresa, está empreendendo, tem todo um time de sócios. Aí eu olhava para a minha agenda e falava assim, olha, deixa eu ver o que está na minha agenda. Esse é o meu maior desafio agora. Meu próximo desafio é abrir o escritório de São Paulo, que a nossa empresa era do Rio. O maior desafio é contratar um time. O maior desafio é captar a próxima rodada de investimentos. Meu maior desafio é criar nova tecnologia que vai ser o novo produto que a gente vai lançar para esse mercado de e-commerce. Sempre olhava dessa forma. Até que um dia a ficha caiu e eu percebi que, na realidade, todos esses são grandes desafios, sem dúvida, mas são todos derivados de apenas um único desafio, que é o maior desafio que um líder, que um empreendedor possui, que é você construir um time campeão, que é você montar uma cultura de alta performance, baseado em valores, baseado em princípios, em propósito, em sonho, em visão de futuro.
E eu falei, olha, então realmente esse é o grande desafio, porque todos os demais desafios serão derivados desse. E para isso, eu precisei, então, desenvolver esse meu lado, que é o lado que a gente não vê na escola, que é o lado que a gente vê muito pouco na faculdade, muito pouco na escola, que nem sempre a nossa família tem todas as ferramentas para nos ensinar, para nos permitir que a gente aprenda, que é o lado do desenvolvimento humano, que é o lado das habilidades comportamentais e socioemocionais. E aí eu entendi que, depois também de um tempo, de que no anseio de liderar um time, primeiro eu precisava me autoliderar. E foi daí que eu fui buscar conhecimento, fui correr atrás. Eu já tinha migrado também uma época da área de negócio para a área de pessoas, então cheguei a tocar um time grande de RH, né, que as empresas chamam. Só que, até um parênteses, eu tenho alguns termos que eu não gosto muito. Se a gente vai aprendendo, vai evoluindo. RH é um, pelo RH jeito. é um. Eu acho que é o que o mercado conhece, a gente fala RH, mas na minha visão H não é R. Por isso que eu não gosto. Então, os humanos não são recursos, né? Então, área de pessoas, área tem gente que chama de pessoas de cultura, gente de gestão. Aí o pessoal também, tem gente que exagera, assim, fontes humanas. E tudo bem também, assim, não tem problema. Mas fui perceber nesse processo. Então, foi aí que eu deparei com as People Skills. Também o nome Soft Skills não é uma que eu curto muito. Prefiro People Skills. Estamos nesse processo. Eu não me considero, talvez, ainda um especialista, mas eu sou apaixonado. Isso, com certeza. Sou apaixonado por esse tema e tenho estudado cada vez mais para tentar implementar na minha vida, dos meus alunos e dos times que eu faço parte. Mas aí, quando você saiu da área de TI, né? Aí você... Como é que foi assim? Eu vou decidir trabalhar com isso. A gente fazia parte, na nossa primeira startup, da Endeavor, que é a maior, maravilhoso. Exato, a maior rede de apoio aos empreendedores do mundo, mais de 40 países emergentes. E eu entendi que para a gente poder crescer o negócio, a nossa startup ela chegou a 250 pessoas. E depois eu fiz parte também do time da Stone, que chegou a 5, 6, 7 mil pessoas num curto horizonte de tempo. Então, para poder crescer nessa velocidade, a gente precisaria se capacitar. O próprio empreendedor é o gargalo do seu próprio crescimento e o crescimento da própria empresa. E, em especial, o ego do empreendedor, né? Porque, afinal, eu criei do zero, tá enorme a empresa, então eu sou a melhor do mundo. E aí que você chega no topo da montanha. Poxa, eu captei investimento, eu vendi a empresa, eu abri o capital, eu estou no topo da montanha. E aí você tem duas opções, né? Ou você vai descer do topo da montanha, porque não dá para ficar no topo da montanha para sempre. Ou, no meu caso, eu cheguei à conclusão de que tem uma nova montanha, né, no topo dessa montanha. Então, eu vou ter que saber escalar essa nova montanha. E essa nova montanha tinha a ver com essa minha capacidade, então, de desenvolver esse lado de liderança, de gestão de pessoas, de habilidades comportamentais. E o que eu vi é que menos de 1% dos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil tratam desse tema. Verdade. E quando tratam, é muito indireto, não é uma coisa assim de ferramenta. Então, ou você vai para um lado mais místico, religioso, e tudo bem também, quem quiser ir por esse lado tem caminho, tem espaço, tem o seu valor, mas não era muito o que conectava comigo. Então, o que conectava comigo, beleza. Até como aluno, eu vou lá, mas como professor, o que eu entendo não dá para ser nem habilidade técnica objetiva, muito claro, e nem um lado mais místico. Então, eu tentei achar esse meio termo. Como professor, como líder, né? Tentei achar esse meio termo, que é um termo em que a gente traz ferramentas, a gente sensibiliza o conceito, a gente fala a linguagem de negócios, baseia-se em neurociência, baseia-se nas técnicas que já estão disponíveis, uma série de autores super renomados, e traz isso para a realidade do aluno ou do liderado. Então, é o que eu acredito muito. Ou seja, as pesquisas mostram, né, que 91% das pessoas hoje no Brasil, a última pesquisa saiu um pouco antes da pandemia, 91% das pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são desligadas porque não têm atitude, trabalho sobre equipe, trabalho sob pressão, comunicação, etc, etc. Então, existe um grande elefante na sala e que bom que a gente está falando sobre ele. Na época que eu trabalhava com outplacement lá atrás, a gente já sabia, né, que as demissões acabavam acontecendo por questões de relacionamento, questões de conflitos internos, de como era gerenciado isso, né? Porque eu nunca vi alguém ser mandado embora. Quer dizer, existe, mas é muito pouco, porque não está sabendo entregar a parte que foi contratada tecnicamente. É muito difícil, até porque você tem cursos, e é muito mais fácil você fazer um curso e as pessoas se atualizarem nisso, né? Mas eu queria compartilhar com você, primeiro assim, tem, até
posso falar aqui o nome, mas, por exemplo, a Fundação Dom Cabral, a própria SPM, eles costumam comprar os nossos testes de autoconhecimento para usarem nas pós-graduações, etc., para que as pessoas lá dentro se conheçam e faz parte, né, de um trabalho executivo se conhecer. Então, isso eu acho que é bem legal. Com certeza. Né? E a outra coisa que eu queria depois, eu te apresento, a gente vai lançar um teste de formação de equipes de alta performance pelo WhatsApp. Que legal. Que você vai respondendo e a inteligência artificial vai conversando com você e você vai construindo. É muito legal. Depois eu te apresento assim que a gente tiver... Quero conhecer. Estamos no finalmente aí. Não, é porque é uma coisa super legal, interativa. Não é aquela coisa tradicional de você ir para lá e você constrói pessoas complementares, sabe? Para poder fazer esse resultado. É mais desafiador quando você tem complementar, mas o resultado é muito melhor. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu, na empresa, costumo contratar pessoas muito complementares a mim. Mas para isso você precisa se conhecer, senão você não sabe nem o que é complementar. Exatamente. Né? Exatamente. O que você fez para investir em você no autoconhecimento? É uma busca constante, né? Isso não tem fim, né? Não tem Essa fim. coisa não tem fim. O Simon Sinek fala isso, né? O jogo infinito. Ou seja, não vai acontecer de um dia eu acordar e falar, olha, me autoconheci. Gabaritei, cheguei no topo da montanha e não tem mais nenhuma montanha. Não tem isso. Ou seja, é um contínuo, um processo. Então, quando eu percebi que isso seria algo fundamental na minha vida, e cada vez mais que eu estudo sobre liderança, sobre gestão de pessoas, conteúdos daqui, de fora, conteúdos de 2, 3 mil anos atrás, estoicismo e por aí vai, até coisas mais recentes, tecnologia, inteligência artificial, tudo me leva para esse caminho da vulnerabilidade de me autoconhecer. Porque realmente é um desafio da gente querer olhar para dentro, querer acessar o nosso inconsciente, abrir uma porta lá, pegar um holofote, uma lanterna e vai ter coisa ali que não vai ser tão agradável. Então eu decidi que isso é fundamental, que isso é parte da minha vida, que não dá pra gente não... Uma vez que você vê, não tem como desver. Então esse é o grande desafio. Então eu uso as ferramentas que tem à disposição. Então eu leio muito, né? Então eu escuto podcast, tem uma série de conteúdos que me ajudam nesse caminho de primeiro consumir esse conteúdo, esse conhecimento que já está disponível, porque tem um autor que diz assim, olha, se você quer perguntas sobre tecnologias novas, você vai perguntar para os autores novos. Mas se você quer perguntas sobre conhecimentos antigos, vamos perguntar para os autores antigos, porque se sobreviveu esse conhecimento de 2, 3, 4 mil anos até hoje, é porque provavelmente tem algum valor ali. E claro, se adapta para a linguagem moderna, para o mundo moderno. Então eu faço terapia já há alguns anos, meditação, então imersões, retiros também para poder me colocar à disposição. Até porque eu acredito muito no walk the talk, ou seja, eu preciso fazer aquilo que eu falo. Então, se eu falo para os alunos que isso é importante, os exercícios que eu peço para os alunos fazerem, eu fiz primeiro e continuo atualizando, refazendo, porque senão, faz aí vocês e aqui eu sou o maioral. Isso para mim não dá. Não, isso é muito bom que você está falando, porque o conceito em si, ele ajuda. Mas as coisas de autoconhecimento, a gente precisa ter insights, e eu preciso da ajuda do outro, né? Então, eu acredito muito, bom, como eu falei, né? Eu tô há 30 anos já que eu faço terapia, eu mudo de terapeuta, mas eu continuo fazendo terapia. Porque às vezes você também tem um ciclo com os terapeutas. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu. Mas você tem um ciclo, né? Que daí parece que começa a patinar um pouquinho, e aí você muda de terapeuta, muda tudo de novo. É muito legal porque expande, né? Porque cada pessoa, ela acrescenta de uma maneira essa questão do autoconhecimento, né? Fora os testes que eu acredito muito que a gente acaba tendo uma aceleração, né, no autoconhecimento. E que eu acredito que as decisões, a qualidade das decisões que a gente toma na vida também tem a ver com autoconhecimento. Sem dúvida. Porque as escolhas, né, e a vida é feita de escolhas. Então, a escolha que eu vou para um lado ou para o outro, mesmo quando eu erro nas minhas escolhas, já errei muito em muitas escolhas, mas essas escolhas fazem a gente aprender, né? Essa coisa do aprendizado com a dor, essa coisa, ela é muito real, né? E você falou do estoico, né? Que o estoico tem a ver muito com como é que eu lido com a vida
no aqui e agora, Uhum. né? E que aprendizados ou que insights você teve que você gostaria de, ou poderia compartilhar com a gente sobre isso? Claro, com certeza. Muitas vezes a gente fala sobre o autoconhecimento e acaba virando também uma buzzword, assim como algumas dessas palavras que ficaram na moda e depois o pessoal desgasta e isso é coisa de muito valor e acaba sendo desgastado. Então, vamos tentar trazer aqui alguns aprendizados muito claros e simples que as pessoas que possam estar nos assistindo possam implementar imediatamente na vida, né? Então, por exemplo, tem 2 perguntas que, para mim, são chaves no autoconhecimento de tudo isso que eu tenho estudado recentemente. A primeira pergunta é quem é você? E a segunda pergunta é como você funciona? Então, quando você vai para quem é você, a tendência das pessoas responderem são os rótulos. Né? Sim, o que elas fazem hoje. O que elas fazem hoje. Eu sou o cargo, né? O cargo. Eu sou engenheiro, eu sou o diretor da empresa tal. Você fala a profissão. Então, assim, a pergunta é quem é você se não considerar seu cargo e sua profissão? Aí dá aquela travada. Então, tem algumas perguntas que, derivadas dessa, que ajudam a montar esse quem é você. Então, por exemplo, o que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? O que você faz bem? Porque nem sempre o que você gosta de fazer é o que você faz bem e vice-versa. O que você não leva a jeito para fazer. Quem são as pessoas ou empresas ou instituições que você mais admira? E sempre por quê? Né? Por que você admira essa pessoa? É uma pessoa, um familiar seu? É uma pessoa pública? Por que você admira? Então, que fatores da sua vida te trouxeram até aqui? Se você olhar para trás e enxergar a sua vida, tiveram ali 3, 4, 5 marcos que foram bifurcações. Que Sim. Aquilo aconteceu. Normalmente a bifurcação não é uma coisa agradável. Eu fui pra Disney, fiz um churrasco com os amigos, e isso mudou minha vida. Não é isso, né? Não, é o perrengue. É um perrengue. Passou pelo perrengue, e aí beleza, você vai considerar esse perrengue algo super negativo, que você vai ficar remoendo ele pra sempre, ou você vai ressignificar o perrengue, que é uma bifurcação na sua vida, como tendo sido, beleza, sofrimento, doloroso, porém que você extraiu um aprendizado. Isso é autoconhecimento, porque eu não tô mais agora preso, vibrando naquela frequência de que aquilo tá me fazendo mal e eu tô com aquela mágoa no coração, aquele rancor. Não, peraí. Deixa eu... É claro, você pode fazer isso sozinho, em 5 minutos, ou talvez demore alguns meses de terapia, ou de meditação, ou de alguma ferramenta que te ajude. Mas a essência é essa, é você tentar identificar esses elementos. Quais são os seus princípios e valores? Isso eu acho tão fundamental, a hierarquia Muito de importante. valores, porque eu acredito que os valores vão dar uma direção da qualidade e também da decisão. Porque se eu não me baseio em valores, eu posso decidir por que parâmetro? Pode ser o mais oportunista, pode ser dinheiro, pode ser o quê? Então, na minha hierarquia de valores, se eu não tenho isso claro, nesta bifurcação, ou até em coisas cotidianas... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Exatamente. Não, é muito legal. Exato. Então, por exemplo, o que é inegociável para você na sua vida? Porque você vai nas empresas, está lá na parede, né? Os valores da empresa, meritocracia, espírito de dono, foco no cliente. Mas e esses valores conectam com os seus valores pessoais e as pessoas nunca pararam para pensar isso. Então, isso que é o exercício, que, tá vendo? Não é nenhuma mágica, é só um exercício, é claro, tem didaticamente, a gente conduz de uma forma, traz alguns exemplos, mas a essência é você ter uma lista e refletir sobre, porque acho que no final a reflexão é mais importante até do que o que você escreve, porque depois você muda, ajusta aqui, passa por uma nova experiência, amadurece, mas parar para pensar sobre isso, as pessoas têm dificuldade, primeiro, porque não foram acostumadas a isso, a família e a escola não ensinaram. E é mais fácil falar aqui sobre a política, debater a polarização, o futebol, do que efetivamente parar para refletir. Porém, eu acredito que isso gera um valor enorme. Outro ponto crucial é o ponto de entender quais são seus pontos fortes e pontos fracos. Assim como princípios e valores, pontos fortes e pontos fracos. Tem um exemplo que a gente usa muito em aula, que é o seguinte. Quando você vai bem em português e vai mal em matemática na escola, você faz aula de reforço em quê? Bem em português, mal em matemática. Mal em matemática. Você vai fazer aula de matemática. Só que o que acontece? Isso é um problema. Porque você está colocando todo o seu esforço em algo que você não vai bem. Não é o seu talento. Não é algo que você tem uma predisposição natural para isso. E aí você abandona o que você vai bem. Logo, você abandona, logo você não tem... Você já vai bem, então você não consegue subir muito, você faz o mínimo necessário. E o que você vai mal, você bota um super esforço para tentar chegar na média. Então o que vai bem cai um pouco para a média e o que você vai mal tenta chegar na média. Ou seja, nós temos uma geração de pessoas medianas, medíocres. Mas aí é uma questão que a gente pode entrar até, né? Que é uma questão da escola. Também. Porque a pessoa vai ter que fazer isso, porque senão ela não passa de ano. Porque ela não tem nota.
Pois é. Então, é um sistema educacional que a gente tem hoje, né? E aí você deve ter visto isso em... Eu vi uma apresentação e mostrava o carro de antigamente e o carro de hoje. O avião de antigamente, o avião de hoje. O computador de antigamente, o computador de hoje. Ia mostrando várias situações. A sala de aula Igual. era igual. É igual, né? Sim, o sim. professor mesmo quando você faz invertido, que você tem isso mais nas graduações e Tá nas começando pós-graduações. a mudar um pouquinho. Mas você vê o ensino médio, ele é totalmente ainda de 100 anos atrás. Então é muito legal você ver e você fala, caramba, e as pessoas precisam estar atualizadas para lidar com tanta mudança, né? A inteligência artificial agora... Total. Né, o GPT aí com versão 4 já e tal. E você, emocionalmente, de 100 anos atrás. Tudo bem, a escola ainda ensina coisas que eu acho que são fundamentais até para as pessoas terem uma visão. Mas eu concordo que a gente estava conversando de incluir coisas de autodesenvolvimento. Tem um autor que, na verdade, até já tive aula com ele morreu em 2019, que é o Cláudio Naranjo, que ele escreve... E ele tem uns livros fantásticos sobre como a gente deve investir na educação, como que se você investe no ser humano, você consegue uma sociedade melhor, etc. Então, eu acho que vale a pena, para quem não conhece aqui, procurar esses livros do Cláudio Naranjo, que são maravilhosos para isso. Professor Paes de Barros provou agora que a evasão do ensino médio tem um custo gigantesco para a sociedade. Então, vale a pena você dar um incentivo financeiro para o aluno não sair do ensino médio, porque se ele sai, o custo para a sociedade futuro é muito maior em subemprego, em violência, em sistema de saúde, em falta de perspectiva para aquele indivíduo. Então, realmente, o que acontece é que a sala de aula, na minha visão, ela deve ser uma simulação da vida real. No momento que a gente não usa dessa forma, a gente está exigindo um decoreba, está exigindo que o aluno repita na prova o que o professor colocou na lousa, e o professor colocou na lousa o que o autor tinha colocado no livro. Então fica uma repetição e aquilo não está formando a pessoa a pensar. Isso vai para a empresa, porque essa questão da aula de reforço, você faz a matemática porque você tem que passar na prova, só que você chega na empresa, você vai dar um feedback para alguém, que é a ferramenta crucial de liderança. O que os líderes fazem? Massacram os pontos fracos e passa rapidinho pelos pontos fortes. Porque eu não vou ficar elogiando a pessoa, né? Porque elogiar a pessoa vai subir a cabeça. Deixa eu falar aqui o que ela não tá bem nisso. Só que, na verdade, potencializar os pontos fortes gera muito mais valor do que ficar massacrando fraqueza com a expectativa de que vai virar ponto forte. Não vai, quer dizer, pelo menos a probabilidade tem como melhorar, tudo tem como melhorar, mas o esforço seria muito maior. Então, o que a gente defende muito é que o que é bom, que é um ponto forte, você colocar sua atenção para virar ótimo, para virar excelente, para virar melhor do mundo, porque tem potencial disso. E o que não é bom, você vai também colocar atenção, mas uma atenção administrando, ao invés de uma expectativa de que o que está ruim vai ficar bom. O que está ruim vai administrar para não atrapalhar o que é bom. E aí você monta um time complementar. O que é bom de um é o ponto falho do outro e vice-versa. Aí você conseguiu construir um time de alta performance. Porque ninguém vai ser bom em tudo. Então logo eu preciso priorizar. Eu prefiro priorizar o que eu sou bom para virar ótimo do que eu sou ruim com a expectativa de que vai ficar bom. Eu acredito muito nisso que você está falando, né? Quer dizer, a gente usar a vantagem competitiva a nosso favor ao invés de... Mas eu acho que no trabalho a gente consegue fazer isso com mais facilidade. A questão mesmo é na escola, que eu acho que não dá, não sei, ainda não dá, né? Que por causa da questão das notas, do formato que a gente tem hoje. A questão é que eu brinco que todo mundo aprende 90% com os 3 P's. Letra P. Pais, professores e o patrão, né, que é o gestor na empresa. Então, são 3 instituições que representam quase 99% de quem a gente é. Nossa família, nossa escola, nossa empresa. E as famílias e as escolas não estão formando os profissionais. Então, a empresa está tendo que ter essa responsabilidade de formar. E se o próprio líder também não olha para dentro, não se desenvolve nesse sentido, ferrou. Sim. Né? Ferrou. Porque no final do dia, o P principal é o P do própria, do protagonismo. O indivíduo sendo protagonismo do seu próprio desenvolvimento. Mas minimamente é necessário que exista um estímulo, um exemplo, para que ele possa seguir esse caminho. E ao mesmo tempo, os pais e os professores,
eles estão numa fase de construção do ser humano que é crucial. Porque quando você é jovem, você está lá em casa ou na escola, você não sabe ainda no que você vai ser bom. Então, o que esses pais falam para você de críticas, elas entram, que é onde você depois, né, como adulto, vai tentar reparar aquela criança que ficou ferida lá atrás e que é um objeto interno danificado, vamos dizer assim. É um sabotador. É um sabotador que hoje, no adulto, mesmo na empresa, que você vai trabalhar de uma outra forma, estimulando os pontos fortes, mas aquela criança já foi ferida. E como ela não tinha parâmetro, e aí ela tem o pai, o professor, como uma entidade, uma autoridade, aquilo tem um peso completamente diferente. Então, se os pais não estão preparados para fazer esse tratamento para a criança, e muitas vezes os pais não estão preparados, eu acho que devia também ter um curso de pais, de educação de pais, né? Com certeza. Para educar as crianças, essa questão do prejuízo que ela pode causar é muito grande e a gente pode ajudar para que isso não aconteça. Até a forma de falar, de educar, de dar protagonismo para a criança, de dar independência, que a nossa cultura ainda não dá muito. Aqui no Brasil ainda a gente tem outro problema, que é um problema que você mencionou, que é um problema de segurança que vai gerar na sociedade. Então a gente, como pais, também tem medo. Então acaba prendendo mais a criança em casa, acaba não dando mais muita autonomia, sendo que em outros países, às vezes na idade de 7, 5 anos, a criança está andando 3 quarteirões, 5, sei lá, para ir para a escola sozinha. E aqui a gente morre de medo. São esses os desafios, sem dúvida. Afeto demais e afeto de menos, limite demais e limite de menos. Então, o caminho do meio, esse equilíbrio. Mas tem um amigo meu que ele diz que para ser pai e mãe deveria ter o CNH. A CNH ali para realmente ter uma habilitação para você se preparar. Eu que tô vivendo essa experiência agora. Nossa filha vai fazer 2 meses agora, daqui a 2 dias. Então, tenho me capacitado muito. Já li 4 livros de educação infantil, estou correndo atrás para ver como que eu consigo trazer. Mas o que eu posso dizer é que, por um lado, agora eu entendo, depois desses 2 meses, quem não quer ter filhos, eu entendo e respeito. Mas o que eu posso dizer é que para quem decide ter filhos, ser pai é a segunda experiência mais extraordinária da vida. Só perde para uma. Para ser mãe. Para ser mãe, exatamente. Realmente, sim, admiração total pelas mulheres. Esses 2 meses foram... Um novo mundo se abriu. E esse lado da educação, em especial emocional, né, tem uma analogia muito interessante que a gente se orgulha muito quando a gente tem um esforço físico muito intenso. Então o pessoal vai lá e corre a maratona, faz um triatlo, todo mundo sofrendo, sabe? Tem gente que chega a sangrar até pela questão, passa mal, não sei o quê, e no final venceu, conseguiu. Então a pessoa chega, sofri muito, mas eu venci, então fala com orgulho. Então, esforço físico. Esforço intelectual. Peguei um livro de 1000 páginas, escrevi uma tese de doutorado de 500 páginas, pesquisei 4 anos de doutorado, sofri muito, li esse livro inteiro, mas agora eu venci, eu me aprovei no doutorado, terminei de ler o livro, olha que coisa bacana. Então, um esforço físico e esforço intelectual. Mas quando a pessoa passa por um esforço emocional, ela não tem esse mesmo orgulho de contar. A pessoa passou por um sofrimento, uma depressão, um burnout, um estresse, uma ansiedade crônica, qualquer coisa. Não conta do tipo, olha, eu venci, agora eu... Pelo contrário, ela tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha, porque isso soa como fraqueza. Pois é. E, na verdade, é tão transformador, é uma oportunidade tão incrível, né, que você tem de aprender e de conhecer as suas questões. E as pessoas não veem. Eu adorei o que você falou, porque é muito verdade. Né? As pessoas, elas escondem os sofrimentos, as dificuldades. E isso ajudaria muitíssimo uma pessoa que compartilha o que ela fez para sair daquele sofrimento. Pois é. Que dor que existe ali, que está sendo superada e de que forma está sendo superada. Porque às vezes naquele momento, né, e aí falando de neurociência, né,
quando eu estou nesta fase do sofrimento, eu não consigo usar meu córtex pré-frontal, que é a minha parte inteligente. E se eu não consigo usar minha parte inteligente, eu acabo ficando na minha parte o quê? Mais instintiva, que é exatamente aquela que nós estamos falando, que foi afetada quando eu era criança. Né? Porque é aquela coisa que vem no automático. O sistema límbico. Que vem no instintivo, que é o instinto de sobrevivência. Então eu acabo repetindo algumas coisas que estão lá gravadas numa fase que eu não tinha recursos para lidar com isso, e agora eu estou aqui. E aí, esta fase é a fase do sofrimento que eu tenho que sair desse lugar, que eu tenho que aprender, e eu dou um salto qualitativo na minha vida. E aí, se a gente não compartilha, a gente não ajuda as outras pessoas também a superarem isso, né? Por isso tem tantos grupos de autoajuda. Sim. Porque as pessoas precisam compartilhar. E perder esse tabu. E isso que você falou agora complementa o segundo pilar que eu tinha comentado, do quem é você e como você funciona. Como você funciona, em outras palavras, é como o seu cérebro funciona. E como a sua mente funciona. O cérebro é o hardware e a mente é o software. Sim. E você citou o córtex pré-frontal, o sistema límbico, o sistema instintivo. Tudo isso é um conhecimento muito mais importante do que entender quais são as 5 fases da mitose. Que eu nem lembro. E a mitocôndria, não sei. Agora, como é que o nosso Você dá um Google hoje e pega, Pois né? é, o ChatGPT vai responder isso para você. Agora, Vai. como você funciona, como a sua mente funciona, quais são os seus sabotadores, suas crenças limitantes, como que você consegue, então, identificar isso para conseguir tomar melhores decisões na sua vida, para não repetir os mesmos erros, para entender ali fisiologicamente, morfologicamente, anatomicamente, o que quer que seja, sem entrar muito no técnico, né? Mas como é que essa parte do seu cérebro é dopamina? O que é dopamina? Porque você está lá no vício do like, no vício do celular, é a dopamina que está agindo no seu cérebro. Você vai dar um abraço a alguém, é ocitocina. Você vai fazer um esporte, sei lá, endorfina. Então você vai entender essas inas todas, porque são isso fundamentais. vai gerar uma qualidade de vida melhor, e melhor do que isso, vai gerar uma vida de qualidade. Não só a qualidade de vida. Isso, na minha visão, é muito crucial. Junto com outros temas também, que educação financeira, oratória. Né? São temas que são muito relevantes e que mais cedo ou mais tarde, dado que as escolas não possuem, as famílias às vezes não têm as ferramentas, o indivíduo não pode depender da empresa para educar, porque pode ser que pegue uma empresa que não vai educar. Então o indivíduo ele tem que entender que o responsável do seu desenvolvimento, do seu crescimento, da sua felicidade, não é indelegável, é a si mesmo. Então, não dá para delegar conhecimento sobre o seu dinheiro, sobre a sua emoção, sobre o seu autoconhecimento. Precisa ter esse empoderamento. E o maior desafio são as pessoas que já vão ficando um pouco mais idosas, né? E principalmente a palavra velha, no sentido de que eu conheço pessoas idosas que são jovens e eu tenho alunos de 18 anos que são velhos, né? Então, o velho aí não é a idade, mas sim a pessoa que perde a capacidade, a vontade de aprender. E você vai se cristalizando com o tempo, né? Porque o que me trouxe até aqui deu certo, mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. E esse mecanismo é que, na minha visão, é o grande desafio, é o que eu quebro muito a cabeça de tentar achar uma forma de levar essa mensagem e, ao mesmo tempo, uma ferramenta. Então, o que nós falamos até aqui, tudo isso, essas perguntas que a gente fez, quem está assistindo a gente, pega essas perguntas e escreve, responde lá 3 valores, 3 pessoas que você admira, quais são os seus 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, e assim sucessivamente. Eu acho que isso já é um primeiro exercício que pode ajudar a sair um pouco desse piloto automático e colocar a consciência naquilo que gera valor. Você falou um ponto que eu acho muito relevante, que é a questão do que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar para frente. Porque nós estamos vivendo várias gerações convivendo juntas, né? E você tem uma geração de pessoas experientes que viveram toda essa digitalização, né? Mas algumas coisas de aprendizados, elas vão ter que ser renovadas, porque a velocidade que está sendo impressa hoje na nossa vida é muito grande. Claro que é fruto de uma consequência de uma digitalização do mundo todo tecnológico que acelera tudo isso. Isso é fato. Né? Mas esse crescimento que a pessoa tem que ter de se transformar para aprender novas habilidades de lidar. Por exemplo, eu conheço pessoas da minha idade que não sabem mexer no celular. É impressionante, mas é verdade.
E aí eu falo, mas como? Existe isso? São as pessoas de 30 anos, certo? Da sua idade. Obrigada. Então, por exemplo, meu pai tem 87 e sabe. Mas eu tenho pessoas que são da mesma idade e falam, não sabe. Eu não entendo como é que pode. Sabe? Mas essa é a dificuldade, a cristalização. É assim, tipo, vai vivendo uma vida que vai excluindo determinadas coisas que vão causando diferença. Eu conheço uma outra pessoa, essa já tem na faixa dos 80, que se nega a ter celular. Então, são coisas que você fala assim, tudo bem, pode acontecer. É quase como se eu estivesse morando no campo e me nego a ter luz. Pode acontecer, é um estilo de vida. Mas é interessante, porque isso vai... Se você estiver no mundo de trabalho, isso daí já não vai acontecer, porque você precisa se renovar para poder continuar vivo dentro do mercado de trabalho. Isso não é opcional. E aí eu preciso de recursos internos para conseguir fazer isso. De perder o medo, de ousar, de querer aprender, de errar. E tudo bem errar. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Total. Essa frase, zona de conforto, essa expressão muito comum, não é a melhor tradução. Fica difícil de entender. Pô, mas eu tô confortável aqui, lutei para isso, agora não vou ter que sair da zona. Eu gosto mais da tradução de familiaridade, né? Ou seja, dentro da sua zona de familiaridade, daquilo que você já está familiarizado, que é o conforto nessa tradução, não tem crescimento. Nessa zona de conforto, nessa zona de familiaridade, não tem crescimento. Você vai ter que sair da zona de conforto. Só que você sai muito da zona de conforto, gera muito estresse, gera o medo, gera o cortisol. Então, o ideal, na realidade, seria expandir a sua zona de conforto, sua zona de itens que você já é familiarizado. Então, você sai um pouco, gera um pouco de estresse, aprende, vai lá, luta, aprendeu, agora você expandiu. Volta, descansa, relaxa, vai de novo, vai e volta. E, sem dúvida, essa questão da cristalização é algo crucial. E uma das people skills, na minha visão, super relevantes para os tempos que nós vivemos hoje é a da adaptabilidade. Então, isso Charles Darwin já dizia já há mais de um século, Sim. mas tem a frase que eu gosto muito do Alvin Toffler, né, que ele diz que os analfabetos do futuro não serão mais as pessoas que não sabem ler ou escrever, mas as pessoas que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. E para mim o destaque máximo desse termo da adaptabilidade é no termo desaprender. Porque essas pessoas que você citou agora são pessoas que têm dificuldade de desaprender. Porque como é que eu como professor, não sou capaz de ensinar nada a alguém que acha que já sabe tudo? Porque a pessoa sabe tudo. Então não tem o que... A xícara tá cheia. Você tem que desaprender. Tem que jogar fora um pouquinho da água da xícara, do chá da xícara, para poder entrar um novo chá, mais novo. Então, sem dúvida, esse é um grande desafio. Ainda mais se pensarmos a questão de que nós vamos ter cada vez mais a inteligência artificial substituindo trabalhos repetitivos, aumentando a produtividade da economia, e aquelas pessoas que não tiveram aquela capacitação para trabalhos mais criativos, imaginativos, trabalhos humanos, Sim. Essas pessoas vão ter a dificuldade de fazer a transição. Então a gente vai ter uma massa de bilhões de pessoas nos próximos 10, 25, 30 anos que vão passar por esse desafio de recolocação. E, sem dúvida, se a gente continuar ensinando mitocôndria, mitose e fórmula de Bhaskara apenas, nós não vamos estar formando as pessoas da nova geração. E isso vai ser um grande ponto que a sociedade pós-moderna vai ter que começar a enfrentar. Eu sou otimista. Eu ainda acredito que tem espaço, porque quando tem problema, vem empreendedores e resolvem os problemas. Mas vai ser um grande desafio, sem dúvida. O Brasil tem essa capacidade, né, de lidar com quando está o problema, na hora H, ele dá um jeito, vira criativo e acha uma solução, né? Pois é. E esse grande desafio, ou seja, resumindo, o maior assassino de empregos não vai ser a inteligência artificial, mas vai ser a falta de inteligência emocional. Isso que vai tirar os empregos das pessoas. Porque se eu tiver inteligência emocional, adaptabilidade, autoconhecimento, pode vir a tecnologia que for. Eu vou me instrumentalizar da tecnologia e vou migrar para aquilo e adaptar para aquilo que for necessário. Se eu não tenho, aí sim o robô vai ser uma grande ameaça. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma ameaça grande por causa da qualidade da educação. Então você tem profissões que são repetitivas às vezes aqui na base da pirâmide, e que elas estão sendo trocadas
né? Então, você vê algumas empresas que estão demitindo, elas não estão demitindo porque elas estão mal financeiramente. Elas estão demitindo porque elas trocaram alguns trabalhos por máquina, automatizou alguns processos. E aí não precisa mais de gente. Então, essas atividades, e aí quem não foi formado, e a gente tem uma gama enorme de pessoas que não foram formadas muito bem. Sensibilizar para os conceitos importantes, mais ferramentas para que a aplicação seja, a gente chama que é amanhã de manhã. Então, você aprendeu hoje, amanhã de manhã você já implementa a implementação imediata na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, na sua carreira. Esse curso que você fez, que é o OPM, né? Eu tenho vários amigos que fizeram. Ah, que legal. E eles reestruturaram a empresa depois de fazer esse OPM, É impressionante. né? Porque é um curso, para quem não sabe, né? É um curso de gerenciamento, né? De reinventar, às vezes, o próprio negócio. Porque daí você aprende com os cases que estão lá, né? Sim. Eu acho que não sei se dura um ano. É porque são módulos, né? Então, isso que é bacana. São 3 semanas, você vai lá e mora em Boston, fica lá imerso, aí volta no ano seguinte, mais 3 semanas, e volta no outro ano, mais 3 semanas. Então, entre esses intervalos de um ano para o outro... Você está implementando. Está implementando. E aí você volta, implementei isso, deu certo, deu errado, o que vocês fizeram? Aí troca com os alunos. Metade você aprende com os seus colegas e metade com os professores. Não, fora o grupo que você forma, né? Eu tô louca para fazer esse curso. Olha, recomendo, life changing, é impressionante. Na minha turma tinham 160 alunos de 36 países. E ao conviver 9 semanas com essas pessoas, é uma rede de contatos. E não é uma rede de contatos de conhecidos. Você conviveu, você morou junto. O seu living group, que são as 8 pessoas, a aula começa às 9 da manhã, 7h30, todo mundo se reúne para debater o que vai acontecer na aula. É diferente do sistema educacional brasileiro, que o professor tira o coelho da cartola, os alunos nem sabem qual é o tema da aula, infelizmente é o que a gente vive. Então, já 1h30 de discussão para então ter... Eu já tinha lido 1000 páginas antes. 1000 páginas, a cada 3 semanas, 1000 páginas. Depois você discute com cada, depois você vai lá. E aí você fica amigo. Tem pelo menos uma pessoa que eu conheço bem próximo de 36 países. Ou seja, é uma rede de contatos que se abre, fora todos os aprendizados, para a empresa, mas para si mesmo. Então, eu recomendo muito. E boa parte também do que eu aprendi lá, eu trago nas minhas aulas. Porque eu, como eu te falei, eu conheço pessoas de vários setores que fizeram e quando voltaram, eles tinham estruturado um case para alterar totalmente o modus operandi da própria empresa. E essa é uma coisa que me interessa muitíssimo de pensar, porque a gente está mudando muito rápido. Eu também acredito, né, que na nossa área vai ter muita mudança, porque a própria inteligência artificial ela vai conseguir fazer uma parte, não tudo, obviamente, mas uma parte de identificação do nosso trabalho, desse tipo de coisa. Então, esse tipo de área é muito, muito relevante. Assustador, mas é relevante demais para a gente poder entrar, né? Qual é o nosso papel de cuidar das pessoas? Eu acho que tem coisas que são insubstituíveis mesmo, né? Para você ajudar uma pessoa nessa parte difícil de uma depressão, de um vício, Sim. de uma dificuldade, de um momento, né? Tem várias coisas, né? Sair de empresa, todo mundo diz, né? Sair de empresa, perder um familiar e separação, né? Que são as principais dores que a gente tem. Falecimentos, né? Uma morte, né? Eu digo que demitir alguém é a 4ª pior notícia que você pode dar para alguém na vida. As piores notícias é o falecimento, doenças e separação. Aí a 4ª é demissão. Não tem jeito. Mas essa questão da tecnologia, ela tem a excitação do novo e o medo do desconhecido. E meus alunos agora já apelidaram carinhosamente o GPT de Gepeto. Legal. Vou responder sua prova no Gepeto. E eu falei, olha, se eu fizer uma prova, eu não acredito muito em prova, né? Mas se eu fizer uma avaliação em que eu vou te perguntar algo que está no Google ou no Gepeto, pode responder tranquilamente, não tem problema. Não vai ter pergunta disso. Você é a prova, aula de autoconhecimento. Você é a prova, né? Eu quero saber de você. Então, o GPT não vai saber seus valores, o GPT não vai saber o que te trouxe até aqui, o GPT não vai saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Você vai ter que olhar para dentro. Porque, como dizia Jung, né? Quem olha para dentro, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, esse é o exercício de autoconhecimento.
É, muito bom mesmo. Não sei se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui, a gente... para deixar para as pessoas, enfim. Vamos lá, vamos deixar a mensagem final então para você. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado, Adriana, pela oportunidade de falar disso que é a minha paixão. A mensagem principal de tudo isso que a gente falou aqui é: acredite em você, trabalhe a sua mentalidade de crescimento. Ou seja, acredite que você não deveria depender de ninguém, a não ser de você mesmo, para crescer, evoluir, ter sucesso, ser feliz, que é o que todos nós estamos buscando. Então, se quiser continuar esse debate, vai ser um prazer poder te receber no meu Instagram, @vabo23, no blog do vabo.com, que tem todos os livros e TEDs e podcasts, séries e filmes que eu já vi na minha vida, de tudo que eu já li, está categorizado lá por tema, tudo gratuito para você. E se a gente se cruzar em alguma sala de aula na vida, vai ser um grande prazer poder ajudar na sua jornada também. Muito legal. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada por vocês estarem com a gente até aqui, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, dê um like ou compartilhem esse conteúdo com quem vocês acharem que vai se beneficiar dele. Então, até mais, até o nosso próximo podcast.